A gente cobriu no nosso site vários casos já de ataques realizados por empresas privadas ou solicitados por certos governos, por certos estados, a iPhones, envolvendo aí ferramentas de quebra de criptografia, de ataque de força bruta e tudo mais. E uma das mais conhecidas nesse mundo aí chama Pegasus. É um spyware desenvolvido pelo NSO Group. E esse talvez é um dos mais relevantes nos últimos tempos, depois daquele Gray Key, né, da Gray Shift, acho que são os dois grandes aí. E a Apple já Mas tinha a dado Gray algumas Key, declarações só aí te contra essa interrompendo aqui, questão Rafa. toda, e nesta semana ela foi além e oficializou a abertura de um processo contra o NSO Group. Não só isso, a forma como ela abriu o processo é muito interessante, porque ela quer cessar, obviamente, com as atividades desse grupo aí, porque está afetando usuários e consumidores que confiam na plataforma do iPhone, que confiam na segurança do iOS e tudo mais. Ela tem um discurso já contra backdoors e contra essas vulnerabilidades exploradas por órgãos governamentais. Teve aquele caso famoso do terrorista de San Bernardino, de anos atrás, que o FBI queria exigir que ela criasse um backdoor no iPhone. Isso já vem de muitos anos e ela mantém essa instância pró-privacidade e pró-segurança da plataforma dela. Por isso eu acho que ela está usando esse caso, que é um dos mais emblemáticos, para passar também uma mensagem. E é interessante que ela falou que todos os possíveis danos, por exemplo, que ela ganha, se ela ganhar esse processo, claro, né, eles vão ser doados para grupos que trabalham, grupos de hackers, né, hackers no sentido positivo, hackers que fazem pesquisa de segurança, que ajudam a fechar vulnerabilidades, que usam para o bem, e não crackers, né, que usam esse expertise para o mal. Um deles é o Citizen Lab, que já constantemente está naquelas listas lá de correções de segurança dos sistemas da Apple. Tem várias correções que vêm desse grupo do Citizen Lab. Tem outro citado lá. Eles vão doar, acho que 10 milhões de dólares para esses grupos aí que ajudam muito nesse trabalho de tornar os softwares e os sistemas mais seguros. E a Apple também vai alertar pessoas, ativistas, membros de governos, pessoas que estão sendo investigadas por meio de ferramentas como o Pegasus, esse spyware do NSO Group, até mesmo via notificações e na página do ID Apple. Inclusive, alguns deles já começaram a ser notificados, pessoas da Tailândia, de El Salvador, de Uganda, se eu não me engano, já começaram a receber notificações e alertas nessa semana. A gente fez um artigo lá no site mostrando como que a Apple vai fazer esses comunicados aí para alertar pessoas. Assim, o que a gente está falando aqui não é... Não é não são vulnerabilidades que visam afetar milhões de pessoas e, sei lá, um vírus, um malware aí É de captar direcionado. dados para roubar. São ataques direcionados que têm investimentos pesados de dinheiro para fazer espionagem, para De roubar Estado, né? dados A Apple de comenta e Estado. já é sabido isso, estados patrocinando, governos patrocinando o desenvolvimento dessa ferramenta para poder fazer espionagem Exatamente. mesmo. Enfim, é maior do Bizarro. que maior do que o que a gente imagina, né? Porque, obviamente, Bizarro. a gente não tem acesso a essas histórias e tudo. A gente já compartilhou alguns casos, né, de jornalistas e tudo que tiveram seus iPhones invadidos por essa ferramenta no Jornalista, eu não site. tinha citado, mas jornalistas também são mira Mas desses o grupos. buraco é bem embaixo mesmo. E eu acho até, você chegou a falar, Rafa, no começo aí que fez uma comparação desse spyware com a Gray Key. É a empresa ou Gray Key é a ferramenta? Agora eu esqueci. Gray Key é a ferramenta da Gray Shift, que é a empresa. Né? Mas um grande diferencial é que a Gray Key é uma peça de hardware, né? Você precisa ligar o aparelho numa caixinha para poder desbloquear ele, para poder, na teoria, ter acesso a ele. E esse spyware, cara, ele é bizarro mesmo, porque, sei lá, você recebe uma mensagem no iMessage e teu iPhone está invadido. É nesse nível o negócio. Né? Remoto, né? É bem remoto, Mas precisa bem difícil interação de do se usuário. defender, Ele né? precisa clicar no link, não precisa? Às vezes, São Breno. ataques de phishing, né? Às Não, vezes. é um phishing. Não, mas phishing, já teve um que não precisava que era zero day, né? Que não precisava da interação do usuário. Que era Não, ele simplesmente. precisa abrir a mensagem. Assim. Eu acho que não precisa clicar no Isso. link, mas ele precisa abrir Isso. sei lá, Ele recebi precisa- a mensagem, abriu a mensagem, pronto. Já invadiu. Era alguma coisa nesse nível. Porque a gente compartilhou no site.
era um jornalista que era super preocupado, super antenado, né, em o que fazer para não ter o iPhone invadido, e o cara teve o iPhone invadido. O cara descobriu, ele mandou, eu acho que foi inclusive para o Citizen Lab, que ele falou, Citizen Lab, vê aqui se meu iPhone foi invadido. E o cara falou, meu amigo, foi invadido aí. Tem umas 2 semanas que o iPhone tá sendo zoado. grampeado. Então, assim, é bizarro mesmo. E aí a Apple foi pro ataque total, né? Não, mas, Processar. cara, E eles essa não empresa... só vão alertar essas pessoas que possivelmente foram invadidas, possivelmente. Eles deixam claro que eles não têm como ter certeza absoluta, mas também vão dar orientações do que fazer caso haja suspeitas de invasão, né, de espionagem. Então, E essa ferramenta, a Gray Key, eu acho que a Apple conseguiu derrubar bem mexendo no iOS. Teve algumas versões aí de iOS, não sei se foi na época do 13 ou do 14. Teve uma delas que inclusive implementou uma nova opção ali na área de Touch ID, de Face ID, que é referente à conexão de dispositivos e Lightning, né, via USB. Que afetava diretamente a Gray Key, sabe? Que isso, era justamente para você ele bloquear. Faz o wipe, ele faz o wipe, ele apaga seu telefone depois de tantas tentativas. Tem isso, Eu acho que eles conseguiram, não sei se é totalmente infalível, mas depois dessas medidas que eles tomaram, a Gray Key meio que sumiu aí do mapa. Mas esse como é que é? NSO Group. NSO Group. NSO Group, eles estão não só sofrendo na mão da Apple, né, agora com esse processo, mas eles estão na lista, na blacklist lá do governo dos Estados Unidos também, que botou essa empresa como não grata, então nenhuma empresa americana pode fazer negócios com ela, né? Tem que ter uma autorização especial do governo e tudo para interagir, para assinar um contrato. Então, assim, tá fechando o cerco, né? Não sei se vai surtir algum efeito, porque assim, não é que é difícil, mas é mais fácil governos um pouco mais, né, nebulosos, assim, ditaduras e tudo, usarem um serviço desse do que governos mais democráticos, entre aspas. Mas a Apple está fazendo o que ela pode agora, né? E dinheiro para uma briga dessa ela tem, né? De sobra. Então, para ela faz todo sentido. Tipo, eu tenho dinheiro infinito aqui, posso gastar o quanto for em tribunais aí pelo mundo, e você vê que atochar essa empresa aí de dinheiro processo, de menos. Vambora. Mas você vê que é uma coisa para afetar a percepção pública e também mexer com governos quando ela coloca um press release, né, de que ela abriu o processo. Sim. Ela fez um comunicado, porque a Apple Foi um aviso oficial. Times e times. E ela tá do tribunal todo santo dia, né? Com ações coletivas, de processos individuais, de não sei o que, de antitruste. Todos os dias a Apple tá em algum tribunal, basicamente. Porque é raro a gente ver ela abrindo um processo, né? Mas ela abre de vez em quando. Ela publicou, por exemplo, ela processou, por exemplo, aquela... Era Corellium o nome? Que fazia um iOS virtual, né? E ela não publicou nenhum press release porque processou essa empresa, não. Porque pode pegar mal, né, esse processo, porque ela está batendo de frente com uma empresa que, na teoria, está ajudando desenvolvedores, porque você pode fazer uns testes com iOS de forma virtual. A Corellium, tudo, acho que estava a Corellium estava pagando $1 milhão e meio para a galera dar para a Corellium brechas do tipo... não é Zero Day, One Day. Não sei se é Zero Day. Ou aquelas brechas de root do sistema que permitem fazer jailbreak, né? Então, os caras estavam pagando caro, muito mais do que a Apple paga por essas vulnerabilidades, para eles conseguirem gerar versões customizadas do iOS que tivessem jailbreak, né? Ela não tinha interesse de liberar essas ferramentas de jailbreak públicas, ela vendia isso. Então ela pagava caro, a Apple foi para cima dela. E acho que a Apple perdeu, Enfim. né? Pelo menos numa primeira instância aí a Apple perdeu. Então você vê esse processo ela não divulgou, né? Não faz questão, porque realmente é um processo meio dividido na opinião pública, né? Provavelmente vai ter gente que vai estar do lado da Apple, vai ter gente que vai estar do lado da outra empresa. Esse não tem como, né? Quem está do lado de um NSO Group aí é esquisito. Então... Algo obscuro quer. Faz sentido ela gritar aí para todo mundo mesmo.